oficial da sua existência, que são esses 720 dias do fato mais esclarecedor da história recente da humanidade. O genocídio que supera todos os outros genocídios ocorridos na história da humanidade, supera inclusive o genocídio das potências colonialistas europeias e do continente africano. Não somente pela quantidade de mártires que estes 720 dias de genocídio tem promovido, mas pela intenção deliberada de uma ocupação ilegal e legítima do território milenar como a Palestina em dizimar o povo originário. Desses 720 dias de genocídio, Israel já assassinou 13% da população original de Gaza, 2,5 milhões de pessoas, o que equivale, segundo a revista científica The Lancet, uma revista muito conceituada que vocês conhecem, a 327 mil pessoas, e não somente essas 65.500 pessoas que os números oficiais do Ministério da Saúde de Gaza registram. Porque, segundo a revista The Lancet, para cada pessoa martirizada nos ataques diretos, nas ações desses soldados depravados que ficam assassinando crianças e mulheres como divertimento, para cada uma dessas pessoas, outras 4 morrem em decorrência pelos ferimentos, pela falta de assistência e socorro médico no momento adequado, mulheres grávidas que entram no trabalho de parto não têm assistência devida, crianças que são colocadas nas incubadoras e morrem por falta de oxigênio, por falta de energia elétrica, as pessoas que vão socorrer nas ambulâncias e a ambulância é bombardeada pelo exército terrorista israelense, enfim, uma série de ocorrências que são realizadas e levam a esse número. 13% da população de Gaza, companheiros e companheiras, se fosse comparada com a população brasileira de cerca de 215 milhões de pessoas, seriam 28 milhões de brasileiros mortos. Mais do que 2 vezes a população total da capital mais populosa do Brasil, é São Paulo. Se Israel estivesse combatido o Brasil, já tinha matado 2 vezes a população de São Paulo. Por isso que eu digo, é o fato mais esclarecedor da história da humanidade, no período de 720 dias. Esses demônios já mataram mais de 800 profissionais da educação, 327 jornalistas em menos de 2 anos. Nos 6 anos da Segunda Guerra Mundial, morreram 78 jornalistas. Imagina, 6 anos de guerra. Israel mata deliberadamente as pessoas que podem levar informação de genocídio. E isso acontece com todos nós. Alguns de vocês já devem ter postado nas suas redes sociais informações sobre genocídio, e aquela postagem foi derrubada pelos algoritmos da Facebook, do Instagram. Então, meu querido, para não me estender muito, porque o tempo é curto, eu queria tratar de. Eu passado antes. A questão palestina diz tanta respeito do nosso sentimento sobre o ser humano que a gente não pode deixar de falar. Né? Então, nesse curso de tempo, eu queria destacar 3 questões para a nossa reflexão, não agora, mas posteriormente, todos vocês poderem refletir sobre a questão. Essas 3 questões que eu considero cruciais. A primeira é que a raiz de todos os males que afetam o povo palestino ao longo desses 77 anos, e não apenas desse mesmo, quase 2 anos de massacre, é a existência desta ideologia racista, supremacista, xenófoba, assassina, antissemita, genocida, infanticida, que é o sionismo, que é a base ideológica desse Estado
demoníaco que se instalou na Palestina como um projeto colonial europeu que não tem nada a ver com os árabes, com os muçulmanos, com os cristãos, com os povos originários da Palestina. E esse regime sionista, assassino liderado por Benjamin Netanyahu, ele tem praticado ao longo desses anos atrocidades superiores ao que o regime nazista praticou na Europa nos anos 30 e 40. E por que esses caras continuam impunes até hoje, apesar de tudo que tem feito contra a humanidade na forma do povo palestino? Porque eles são empoderados pelos Estados Unidos da América, que é quem financia, quem apoia, quem os defende nos tribunais e quem veta as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que pode imprimir o cessar-fogo e a condenação desses demônios sionistas que estão tentando exterminar o povo originário. Então, e uma segunda questão, companheiros, que eu acho essa muito importante, e é inclusive um assunto que, ao meu ver, há uma incompreensão, inclusive no nosso campo ideológico, político de atuação, que é em relação ao papel da resistência palestina. Ora, 77 anos de ocupação. Vocês lembram quando a ONU dividiu a Palestina em dois territórios? Os povos originários iam ficar com a menor parte do território, 47%. Enquanto que os europeus, importados pelo movimento sionista, que representavam um quarto da população que vivia naquele momento na Palestina, iam ficar com 73%. Quando a ONU permitiu que eles criassem um Estado, em um deles, eles transformaram o território deles em 78% do território original da Palestina, e não pararam mais. Aquele processo que ficou conhecido como a Nakba expulsou de suas terras e de suas casas mais de 700 mil pessoas que viviam ali, a casa do pai, do avô, do bisavô, do tataravô. Estavam ali, Jericó, a cidade palestina mais antiga do mundo, está no Antigo Testamento. Esses demônios ocuparam Jericó e transformaram em colonados de pessoas importadas. Então, os palestinos, diante desse cenário, não tinham outra solução a resistir, como os povos resistem no mundo inteiro. E aí é um bombardeio permanente contra a luta do povo palestino, querendo atribuir às suas organizações a condição de movimentos terroristas. Você liga CPN, Bandidos, essas outras aí, só se refere à resistência palestina como os terroristas do Hamas, os fundamentalistas islâmicos, os grupos de Santina Figura. Nunca dizem que são movimentos legítimos, porque a propaganda sionista não interessa nesse tipo de narrativa. O Hamas, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Jihad Islâmica, a Frente Democrática de Libertação da Palestina e outros 8 movimentos de resistência, eles agem segundo o direito internacional. São movimentos legítimos. O patronato quer deslegitimizar o movimento sindical. É um movimento legítimo, embora eles não gostem. A resistência palestina é um movimento legítimo, embora os agressores, o imperialismo, o sionismo não gostem, não aceitem. As forças da resistência agem segundo a lei internacional. E que lei internacional é essa? A principal delas é a Carta das Nações Unidas. O artigo 51 da Carta das Nações Unidas diz que todos os povos submetidos à opressão, ao colonialismo e ao apartheid têm direito à legítima defesa por todos os meios, inclusive pela luta armada. É isso que a resistência palestina está fazendo hoje. É isso que o povo do Vietnã lutou tantos anos contra a agressão imperialista. É isso que os povos da África fizeram ao longo de séculos contra o colonialismo e a tentativa de extermínio para o roubo das riquezas originais africanas. A Bélgica não teve uma mina de ouro, mas tem a maior reserva de ouro do mundo, à custa de milhões de pessoas, homens e mulheres, crianças e idosos do Congo.
absurdo o que o colonialismo e o imperialismo faz contra os povos originários. E a Palestina é isso, é o povo originário sob o risco de extermínio para a construção de projetos coloniais, imperialistas e econômicos a serviço do capital da banca financeira de Washington e de Nova York. O companheiro falou, querem destruir Gaza para construir hotéis de luxo. Eles dizem descaradamente. Então, a resistência palestina, o povo palestino, eles lutam segundo a lei internacional e merece todo o nosso apoio e toda a nossa solidariedade, porque a solidariedade internacional é uma das armas poderosas que nós temos. Como a gente procura solidariedade de outras categorias para nossas lutas sindicais, os povos precisam da solidariedade de outros povos para fortalecer sua luta. Esses nossos irmãos e irmãs que estão pondo a sua vida em risco na flotilha Samud é um exemplo para mim, do meu modo de ver. A flotilha é a forma mais substancial de solidariedade neste momento. São mais de 500 pessoas com as suas vidas em risco, porque os demônios já disseram que vão atacar a flotilha quando sair das águas territoriais da Grécia. E por fim, uma outra questão para a nossa reflexão: enquanto o noticiário diz que os terroristas do Hamas estão querendo invadir Israel e mataram 1.200 pessoas no dia 7 de outubro, inclusive 40 crianças queimadas no forno, Israel está apenas se defendendo. Companheiros e companheiras, vocês acham que se tivesse uma única criança queimada no forno, ela não estaria sendo exibida nos canais de televisão no mundo inteiro até hoje? Então são duas fake news que estão sendo exploradas pelos sionistas e aqui no nosso país, pelos bolsonaristas, para perseguir a todos nós. Israel não pode alegar o direito de defesa, porque Israel é a força ocupante. Israel exerce um apartheid. Israel está exercendo um genocídio. Israel não cumpre as resoluções da ONU. O Benjamin Netanyahu foi para a ONU, vocês viram. Ficou lá 10 nações batendo palma para ele, inclusive a sua esposa. O cara saiu lá do fim do mundo, fazendo um voo de zigue-zague para não sobrevoar os países que não apoiam o genocídio, para falar para quase ninguém e ter um rechaço das nações. Israel está isolada, Israel está banida, Israel precisa ser banida oficialmente da ONU por não respeitar a lei internacional, por não respeitar as resoluções. Então, para finalizar esse tempo que vocês esperem, eu fico muito feliz de ter vindo aqui trazer esses temas que vocês conhecem. São quase 2 anos de uma luta permanente com o povo originário contra uma ocupação colonial. Mas é preciso que esse assunto ele não morra. Nós precisamos falar da Palestina todo santo dia, dizer que há um genocídio, convencer as outras pessoas de que não é luta terrorista contra judeu, porque a luta dos palestinos não é contra os judeus por serem judeus, é contra essa ideologia genocida, racista, de supremacia inspirada no judaísmo. Claro, eles usam o judaísmo como uma cortina de fumaça para chantagear a humanidade, como usam os horrores do Holocausto na Europa para chantagear, e atribui a qualquer um de nós que desmascare essa política genocida do Estado de Israel como antissemitismo. Mas eles é que são antissemitas que estão tentando exterminar os povos originários semitas. Esses demônios que vieram da Europa não são semitas. Semitas são aqueles descendentes de Adão, de Noé, das 3 religiões monoteístas. Esses aí são europeus. Eles são convertidos ao judaísmo e outros circunstâncias. Não a fé, mas a geopolítica, o projeto de Israel, é um projeto religioso. Theodor Herzl disse quando fundou o movimento sionista: nós precisamos de um lugar onde os judeus possam viver em paz. Na Palestina, eles sempre viveram em paz. Vocês podem olhar as fotos ali e vejam, no período da Segunda Guerra Mundial,
fato histórico que demonstra que houve perseguição, segregação ou conflito entre religiões na Palestina. Para finalizar, uma fala aqui me permitido, eu vou fazer o meu comercial. Eu sou autor dessa obra aqui, Palestina, o mito da terra prometida, da terra da resistência, que muitos de vocês conhecem. Os meus amigos dizem, não sei se vai me agradar, que esta obra é a obra do escritor brasileiro mais abrangente sobre a questão palestina, porque esses temas que nós estamos tratando nos nossos dias, desde o surgimento desse povo originário, está tratado aqui com fontes históricas, com narrativas, ao ponto de vista da resistência. Então, se algum de vocês tiver interesse, tem alguns exemplares, possam fotografar, com muito prazer. E, finalmente, eu agradeço por essa oportunidade. Quero trazer aqui a nome do Instituto Brasil Palestina e Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino do Distrito Federal, as saudações mais exclusivas por esta iniciativa. Tratar a Palestina uma reunião tão qualificada como essa é uma coisa que merece todos os nossos aplausos. Muito obrigado. Desculpa se eu ultrapassei o tempo.